Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma visão semanal. Eu sou a Aline, analista da corretora XTB, e vou trazer para vocês as principais informações para essa semana. Uma semana agitada em termos de dados, mas até quarta-feira, pensando em Estados Unidos, porque quinta e sexta é dia de ação de graças no país e é um dos feriados mais importantes, né? Então, vamos acompanhar como que está prevista a semana. A gente vai dar um repasso desde a parte da Europa, Estados Unidos, mercado asiático também, algumas commodities, e principalmente o que a gente começa a se perguntar, né? Se o euro está caminhando para paridade. Então a gente viu um dólar muito favorecido, né, nas últimas semanas, principalmente, trouxe como uma correlação negativa com o ouro uma queda muito importante, e o euro, assim como outras moedas, tem sentido muito com essa valorização do dólar, tá? Então, trazendo aí a parte da Europa como protagonismo no início dessa visão semanal, então, vou trazer para vocês, de momento, os dados que estão um pouco mais alarmantes, né, em relação à Europa, principalmente a gente pensando nos dados de PMI, que a gente conheceu alguns dados na semana passada, tá? Então, os PMIs de novembro foram desanimadores, e, em compensação, encurralou o Banco Central Europeu. Por quê? A economia mostrando esses sinais de desaceleração começa a exigir por parte do Banco Central uma postura um pouco mais agressiva de redução de taxas, fazendo com que aconteça um novo estímulo para a economia. Então, a atividade de manufatura e serviços se contraiu. Então, os mercados agora estão precificando uma probabilidade de 40% de um corte de 50 pontos base na reunião que vai acontecer no dia 12 de dezembro, referente ao Banco Central Europeu. Então, o Conselho do BCE, inclusive, reconheceu os riscos de crescimento e as tensões comerciais em sua reunião de sexta-feira. Então, na semana passada, alguns membros também discursaram, principalmente Christine Lagarde. Então, eles estão reconhecendo essa desaceleração da economia, e entende como é importante ter alguma ação, né, em relação a isso. Então, aqui a gente consegue ver toda a parte de serviço e manufatura da França e da Alemanha, que são dois polos importantes ali da Europa, tá? Então, tanto a parte de todos eles, todos os indicadores de manufatura e de serviço estão em cenário de contração, tá? Então, principalmente aqui, a parte de serviços da Alemanha, que também sentiu que agora a última leitura foi 49,4. Então, as duas principais economias ali da zona euro mostrando essa desaceleração, e aí faz com que o BCE, de uma certa forma, precise agir. E aí uma redução de 25 pontos praticamente já não é tão viável, por isso o mercado já começa a pensar numa redução de 50 pontos. A inflação da zona euro de outubro veio dentro das expectativas de 2%, anteriormente estava 1,7%. A taxa de inflação subjacente permaneceu estável em 2,7%, assim como os Estados Unidos, a inflação que exclui alimentos e energia segue acima ainda da meta, né, de 2%. Nos Estados Unidos está 3,3%, BCE, na parte da zona euro, 2,7%. Já o BCE prevê uma alta sazonal na dinâmica de preços, então, na virada do ano. Não só o Banco Central Europeu, mas a Reserva Federal também espera um aumento da inflação, principalmente movido por parte do consumo agora nesses finais de ano. Então, isso poderia, de alguma forma, refletir, principalmente no início de 2025, com uma inflação mais alta, tá? Então, embora os comentários dos banqueiros centrais, como eu falei na semana passada, tenham indicado um viés modesto em direção a um corte de taxa de 25 pontos em dezembro, a fraqueza dos dados de PMI está exercendo pressão sobre as taxas, abrindo caminho para um ciclo de flexibilização mais agressivo, tá? Então, só 25 pontos, o mercado já está dando sinais que não quer, prefere aí que a gente encontre um cenário de redução um pouco mais agressivo, tá? Aqui a gente vê que a taxa de inflação da zona euro chegou a dois dígitos, 10,6. Lembrando que Estados Unidos, numa comparativa, chegou a 9,1. De momento, então, 2,7, o que exclui alimentos e energia, e a inflação 2%, que é junto exatamente à meta, né?
Já por parte do PIB da Alemanha, ele contraiu pelo quinto trimestre consecutivo. Esse também é um outro fator que está pesando nessa expectativa de um aumento, de uma redução maior das taxas, tá? Por quê? Está tendo uma indicação clara dos problemas econômicos no país. Então, o Conselho Alemão de Especialistas rebaixou sua previsão de crescimento também. Então, além de ter uma leitura mais fraca, também rebaixou a previsão de crescimento que no ano de 2024 era de 0,2 e agora passou para 0,1, sinalizando então uma recessão iminente. A economia alemã, inclusive, está lutando com uma demanda externa fraca, que é ainda mais exacerbada. Então, a gente vê PIB, né, praticamente já está numa recessão técnica, que são mais de 2 trimestres de PIB negativo. Então, a Alemanha, somado essa desaceleração por parte do PIB, que mede o crescimento, mais os dados de PMI em cenário de contração, exige uma postura do BCE mais agressiva, né? E aí, agora, falando um pouco da parte dos Estados Unidos, a gente tem Antes, na verdade, de começar, vou passar para a plataforma e vou filtrar aqui os dados que a gente vai ter essa semana, tá? Principalmente olhando para o mercado europeu. Ó, então, essa semana, né, o mercado vai ser nos Estados Unidos, então a gente tem movimentação até quarta, a gente já vou mostrar para vocês também, mas hoje a gente tem Philip Lane, que vai discursar, Nagel também, que é um representante ali por parte da Alemanha também vai discursar, até quarta-feira a gente só tem discurso, tá? Na quinta, a gente já tem os dados de inflação correspondente ao mês de novembro, seria ali uma primeira leitura, já se espera um aumento, e na sexta-feira a inflação para a zona euro também, correspondente a novembro, tá vendo de 2 para 2,4, então já espera, assim como eu estava comentando com vocês, uma leitura um pouco acima para esse final de ano, começo de 2025, por conta desse estímulo de consumo, mais que nada dessa área, né, dessa região ou desse momento. Olhando o DAX, inclusive, que é o índice referência da zona euro, a gente vê que ele rompeu, assim como os índices Standard & Poor's Nasdaq, que eu já vou mostrar para vocês, ele rompeu essa tendência, né, esses máximos decrescentes que a gente estava vendo, porém, na sessão de hoje, acredito que vai ser o que vai definir se ele vai começar a cotar a partir de terça-feira sobre essa região, ou se de repente ele ainda corrige na sessão de hoje e começa a voltar a negociar abaixo dessa tendência, tá? Então, aqui a gente vê uma indecisão forte ali de preços, muita sombra, pouco corpo. O que a gente precisa ficar atento? Se ele conseguir ultrapassar essas regiões de máximas decrescentes, a gente pode começar a acreditar, de repente, de uma máxima histórica, o que nos leva até uma certa contradição pensando no cenário econômico. Porém, uma redução de taxas de juros seria um estímulo para as empresas da região, então por isso também poderia trazer um impulso. Já em contrapartida, traz ainda mais desvalorização para o euro, por isso a gente começa a questionar se de fato ele pode chegar nessa paridade, tá? Então, se ele voltar e continuar a negociar abaixo dessas regiões, a gente tem 23,6 aqui de FIBO, que daria em 19,178. Poderia ser uma referência aqui que poderia começar a testar, tá? Mas ainda, por enquanto, acho que a sessão de hoje, pelo menos para o DAX, vai ser um pouco decisiva, tá? Pensando no euro, como eu estava comentando com vocês, a gente ainda tem uma certa distância até a paridade, tá? De pelo menos quase 5%, vamos colocar 5%. Então, teria que cair pelo menos isso para chegar nessas regiões de paridade. O que pode acontecer? Se o dólar continuar mais forte e nessa sequência o euro continuar a se desvalorizar, e aí sim a gente poderia ver, então, cada vez mais próximo dessas paridades, tá? De 1 para 1 aí do euro com o dólar. Nesse momento, a gente tem um euro tentando ultrapassar as marcas ali dos 23,6, tá? Então, vamos ver como que vai acompanhar, se ele vai conseguir ultrapassar, ainda tá numa linha descendente, tá? De queda. Então, assim como o DAX, ele também está numa região importante para tentar romper essas regiões de 23,6, que é em 1,05419 o euro. Aproveitando, aqui acho que eu coloquei Reino Unido também, praticamente fraco de notícias.
Aproveitando para passar sobre a Libra, a gente vê um gráfico bem parecido com o euro. Chegou a bater fundo aqui também em 1,25, 189. E agora, na sessão de hoje, ó, também vem com muita dúvida, sombra, corpo pequeno, tentando ali os compradores recuperar movimento e ultrapassar da região de 1,26, 145, tá? Para a gente pensar e acreditar se de repente pode chegar em 23,6. Se ele não chegar, a gente tem a região de fundo mesmo, 1,24, 869 como uma referência, tá? Se a gente observar, inclusive, o heatmap aqui de como que tá na sessão, tá? Vamos ver na semana. Ó, o dólar mais forte na semana, libra mais fraca, euro mais fraco, tá? O ien se valorizou um pouco mais nessa última semana. Já na sessão de hoje, o dólar um pouco mais equilibrado, euro, libra também, tá? E o ien um pouco ainda mais forte, perdendo ali principalmente para o franco suíço, tá? Ó, então, de momento, atenção para a Libra e para o euro nesses níveis de preço, tá? Vamos voltar aqui para a apresentação e a gente continuar falando dos Estados Unidos. Então, a gente teve na semana passada os pedidos de seguro-desemprego, né? Que caiu para 213 mil. Os pedidos de subsídio, a gente consegue comparar aquelas pessoas que estão perdendo seus empregos e solicitando esse auxílio. Então, quanto menor solicitações, mostra que a economia, né, o que o mercado de trabalho segue mais aquecido. Então, foi o menor nível em 7 meses, mostrando força do mercado de trabalho, apesar de eventos recentes como greves e furacões, que também atrapalhou, bagunçou um pouco os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos. Mas a gente teve também o aumento no tempo do desemprego e menor rotatividade de empregos, que podem elevar a taxa de emprego no futuro. O mercado está estável de momento, alinhado com a postura cautelosa da Reserva Federal em ajustar a política monetária, tá? Então, aqui ele está mostrando os últimos dados, né? No caso, 213 mil. E, como eu estava falando para vocês, ao contrário da União Europeia, os dados de PMI dos Estados Unidos destacam ainda mais a força da economia americana. O de serviços subiu para o nível mais alto desde março de 2022. Então, teve uma melhora ali de 0,3 pontos percentuais. Então, chegou a bater 57 pontos os níveis de manufatura e de serviço 56. Então, tá num cenário aí de expansão e não de contração, tá? Então, bem importante. O que isso muda agora as perspectivas daqui para frente, tá? Então, imagino que vocês devem pensar, tá, Aline, entendi, os PMIs na zona euro estão mais fracos, PIB também, força o BCE a reduzir as taxas de juros. Já por parte dos Estados Unidos, mercado de trabalho aquecido, pelo menos mais estável, e a gente vê também os dados, né, de PMI também mais forte, tá? E aí, as expectativas do mercado por corte das taxas em dezembro diminuem nos últimos dias, tá? Falando de Reserva Federal. Então, a divulgação da ata do FONC, que vai acontecer essa semana, e os dados de inflação do PCE também, que é a inflação que a Reserva Federal considera, vai ser na quarta-feira. Então, pode mudar o sentimento do mercado em relação à reunião de dezembro. Por quê? O mercado já começa a duvidar se de fato a Reserva Federal pode reduzir as taxas na reunião que vai acontecer no dia 18 de dezembro, tá? Então, de momento, a gente está com 4,75. Existe uma possibilidade de chegar em 4,5, com uma redução de 25 pontos para essa reunião de dezembro. Como está tudo de uma certa forma mais controlado, não tem uma necessidade do Banco Central americano reduzir tão agressivamente, assim como o BCE, as taxas de juros. Inclusive, alguns membros têm comentado que precisa haver ainda mais sinais de redução e que a inflação volte à meta. Por isso que os dados de PCE essa semana são importantes, que é a inflação, e também as minutas, porque nas minutas a gente vai entender o que foi decidido na última reunião mais detalhadamente e como que a gente poderia se preparar para a próxima reunião, né? Ou a última reunião desse ano. Então, os comentários recentes do Powell, inclusive, destaca a força da economia, sugere uma abordagem mais cautelosa para futuras decisões. Se a Reserva Federal não reduzir as taxas de juros agora na reunião de dezembro,
isso poderia trazer ainda força para o dólar, tá? Agora, se ele reduz, aí traria fraqueza para o dólar. Então, de uma certa forma, pensando nessa briga ali entre paridades, né, do euro com o dólar, seria interessante para o euro se a Reserva Federal reduzisse as taxas de juros, tá? Então, assim, ó, se as atas ou os dados de inflação diminuir, as chances de um corte, existe a chance, diminui as chances de um corte na taxa, tá? Então, o euro poderia continuar sua trajetória de queda. Já por parte do BCE, com essa redução, com esses dados mais fracos, aumentou as chances de um corte de juros, então. Então, embora os membros não tenham sinalizado explicitamente, o mercado não precifica, não é apenas um corte, mas agora uma probabilidade de 40% de 50 pontos, tá? Então, 3,25, a gente chegaria ali pelo menos a 2,75, tá? Então, estão precificando 4 cortes ainda até março e 6 até outubro, chegando a taxa aí em 1,75 para 2025, tá? Então, vamos olhar a parte dos gráficos aqui também, do mercado americano. Vou trazer o calendário antes da gente olhar os gráficos, para mostrar para vocês como que tá a semana, tá? Então, hoje a gente vai ter o índice de manufatura de Dallas, 12h30. Vendas de novas casas aqui vai ser interessante, principalmente para a gente ver o impacto dessas taxas de juros mais altas, principalmente na aquisição de imóveis que são ativos de mais longo prazo. Então, como se o consumidor americano tem se endividado de uma certa forma com uma taxa de juros mais alta, né? Se isso tem impedido ou não esse segmento. Depois, na quarta-feira, a gente começa às 10h30 da manhã com os dados de PCE Core, que é a inflação que a Reserva Federal leva em consideração, porque no cálculo dela ela é um pouco mais atualizada do que comparado com o IPC, que é o que a gente mais conhece. Depois, na quarta-feira vai ser bem agitado, tem muita informação. PIB também do terceiro TRI, né? Uma expectativa ali de uma leve redução de 3% para 2,8%. Aqui o PCE também um leve aumento, ó, do core 2,7 para 2,8 e do anual 2,1 para 2,3. Então o mercado já está esperando um leve aumento, assim como a última leitura do IPC, que foi de 2,4 para 2,6. Depois a gente vai ter também as minutas, que vai ser divulgada às 4 horas da tarde na quarta-feira, tá? E aí, quinta e sexta, praticamente a gente não vai ter negociação, então vai ser 2 dias aí de baixa liquidez. Então, ótimo, né, para a gente fechar o mês de novembro, a gente tem aí até quarta-feira, pensando em Estados Unidos, muita volatilidade, mas claro que além de Estados Unidos, a gente tem todas as informações de zona euro, como eu falei para vocês, dados de inflação, Alemanha e zona euro, e as commodities também. Então, petróleo, ouro tem se movido muito por temas geopolíticos. A gente vai trazer isso também para vocês, tá? Olhando o gráfico, Nasdaq aqui, mesma coisa que o DAX, né? Lembra que a gente olhou? DAX também, Nasdaq ultrapassou essa máxima decrescente, tá? Então, ele fez aqui um gap, inclusive na abertura de ontem para hoje, testando ali próximo das regiões dos 21 mil pontos. Então, ele está tentando se manter sobre isso. Aqui, mesma coisa. Se ele continuar, se ele se manter sobre isso, ele já está negociando acima das regiões de 23,6. Em teoria, é para continuar essa tendência de alta, tá? Mas aqui, se ele ultrapassar os 21 mil, a gente pode pensar que ele buscaria os 21.338, né? Ou poderia voltar a fazer uma nova máxima histórica. Caso ele volte, aqui seria um ponto crucial, de fato, para a gente entender que é justo aqui nas regiões de 20.760, se ele de repente cruza, né, ou interrompe esses mínimos crescentes e cruza para, quem sabe, chegar nas 23,6, tá? Então, a gente teria essas opções. Já o Standard & Poor's está mais próximo dos máximos, quem sabe, não sei se hoje ou poderia até talvez amanhã, chegar nessas regiões, tá praticamente numa sobrecompra, mas também gerou um gap ali, né? A gente vê um movimento mais forte, não com pouca sombra, ultrapassou ali os 6 mil pontos, então a gente teria ali próximos dos 6.052, tá? Como tá próximo de uma sobrecompra, teria um pouco de espaço,
mas de repente poderia começar a corrigir. Vou até olhar uns gráficos menores. Ó, H4 ainda está numa sobrecompra, H1 começou a corrigir, M30 também, M15 também. Então, atenção que de repente pode ser que não chegue às máximas e a gente já começa a ver uma correção que de repente poderia respeitar pelo menos ali até os 6.000 pontos ainda nessa semana, tá? Dólar, o dólar index subiu muito, chegou a bater 108,041, uma região de preço que não chegava desde pelo menos ali novembro do ano passado. Então, pelo menos há um ano que não chegava a cotar nessas regiões o dólar. Então, agora a gente vê já uma certa correção, também está bem sobrecomprado. Chegou a cotar aqui agora abaixo do 107, tá? Então, aqui está numa região importante para ele definir se ele vai se manter sobre ou se ele vai continuar essas correções. E a gente teria a região de 106, 122 aqui também, de 23,6 de FIBO, como uma referência para essas correções, tá? Próximo, antes da gente passar para as commodities, deixa eu passar com o Ien aqui também. Então, o mercado não cogita ou está na dúvida ainda se pode ter um aumento das taxas de juros por parte do Banco do Japão na reunião de dezembro. Não tem dado uns discursos tão agressivos assim, mas óbvio que ele se preocupa com a desvalorização do Ien, né? Então, aqui, se a gente começar a ver essa correção por parte do dólar, isso poderia impactar esse gráfico também, podendo cotar abaixo do 153,569, que aqui seria próximo, de repente, poderia corrigir até próximo das médias de 200 períodos também, tá? Em 152,372 também para o Ien, tá? Já por parte do Nikkei, a gente viu correções, né? Então ele está mantendo ainda numa sequência de mínimos crescentes. Aqui a gente fica atento para uma possível resistência em 39,292. Está próximo das médias de 200, então ele está justo num patamar de tentar ultrapassar e quem sabe se manter sobre essas regiões. Depois aqui a gente tem uma outra região de resistência, 2 topos, que poderia ser um outro nível a se considerar, 40,254. E o índice da China corrigiu bastante também nas últimas sessões, de momento próximo das regiões 61,8, uma região de fundo por aqui. Então é importante acompanhar se. Vou até abrir um RSI para a gente ver se ele está numa sobrevenda e poderia de repente começar a vir para mais de alta. Ó, ainda tem espaço para correções, não está tão sobrevendido. Então, atenção, 6.847, tá? Próximo nível depois 7.000, 50% de FIBO em 717. Vamos ver como que tá. Já desde 6 de outubro já corrigiu praticamente 19% o índice da China. Por parte de calendário, ver se a gente tem algo por parte da Austrália, Japão e China. Ó, então, essa semana, discurso de membro, produção industrial em referente ao Japão, vendas varejo também vai ser divulgado na quinta-feira. Então, a gente já tira um pouco o olhar dos Estados Unidos, a gente já começa a olhar um pouco para o mercado asiático. Ó, vai ser bem importante sexta-feira, dados de PMI, manufatura e serviços por parte da China também. De momento, expectativa de expansão acima dos 50 pontos. Depois, no domingo, a gente já começa abrindo a semana. Vendas varejo, Austrália também, PMI de manufatura, PMIs. Tá. Então, aqui o que eu acredito mais importante, na quinta-feira, produção industrial e principalmente vendas varejo, médio consumo no Japão, e depois na sexta-feira, os dados de PMI para a China, tá? Então, tudo isso pode impactar aí o mercado de modo geral também. Aqui, se a gente observar como que tá as ações americanas, então a gente vê numa predominância ali positiva, Nvidia corrigindo mais de 3,6%, Microsoft também, 4%, mas Google, Meta, Facebook, Apple, Amazon vindo bem positivo, então isso impulsiona também os índices de modo geral, tá? Então, falando aqui agora em mercado de ações, perspectivas pós-temporadas de lucro, tá?
Então, o PL de 12 meses do Standard & Poor's está atualmente em 22,1, acima dos 21,6 do final do terceiro trimestre. Então, ele está excedendo a média dos últimos 5 anos, que foi de 19,6, e a média dos 10 anos, que foi de 18,6. Então, embora, né, a gente vê essas avaliações elevadas, permanece dentro de um patamar razoável ou lógico. Então, sugere, obviamente, uma supervalorização, até poderia chegar em 28,1, tá? Em comparação com as médias de 5 e 10 anos. O índice ganhou quase 3% desde o final do terceiro trimestre, enquanto as estimativas de EPS, que é de lucro por ação, futura aumentou em 1%. Então, a questão-chave é se as empresas do Standard & Poor's podem sustentar o crescimento de lucros de 2 dígitos em 2025, principalmente entre as mega caps, né? Wall Street prevê que o Standard & Poor's aumentará mais de 10% ano a ano para 6.550 pontos, tá? Então, o que a gente está querendo dizer aqui com essa informação? As empresas têm se valorizado e os lucros por ações também têm aumentado, não na mesma proporção, mas está numa crescente, tá? Então a gente vê aí muito potencial ainda de crescimento nas empresas. Se questiona se vai conseguir manter os níveis de lucros, né, atuais, mas ainda assim as projeções são interessantes. Outra coisa, o Standard & Poor's apresentou outro crescimento nos lucros aí de mais de 9% no terceiro TRI, mas a questão permanece se o ritmo das revisões para cima das estimativas de Wall Street atingiu seu pico. Então, o mercado começa a questionar se não está tudo muito sobrevalorizado, tá? Tanto a questão dos resultados, principalmente a gente está dentro de um cenário de alta taxa de juros, isso impacta, ou pelo menos teria que impactar negativamente as empresas de modo geral, tá? Então, as previsões para 2025 diminuíram e o dobro das empresas emitiram anúncios de receita decepcionantes em comparação aos positivos, tá? Então a gente já vê, olhando aqui graficamente falando, como que as empresas já começam a reduzir as suas projeções. A gente tem alguns setores que tiveram um protagonismo maior, como tecnologia, saúde e também o financeiro, tiveram um desempenho superior, com o setor financeiro liderando o crescimento dos lucros e o setor de saúde tendo o crescimento mais forte de receita. Então, os setores de serviços públicos, varejo, indústria ficaram para trás, tá? Então, as empresas de tecnologia, inclusive, exibiram um desempenho misto em termos de surpresas de lucros. Então, algumas foram muito bons, outras não tão boas, né? Então, aí cada uma tem a sua particularidade, mas de modo geral, os setores que tiveram maior crescimento foi tecnologia, saúde e financeiro. Isso é bem importante para a gente considerar, principalmente na montagem de carteira, tá? Então, para a gente ter na nossa composição empresas desses segmentos. De acordo com a FactSet, empresas que geram mais de 50% de receita exclusivamente no mercado dos Estados Unidos experimentam um crescimento de receita de 5,3% ano a ano. Ou seja, um pouco abaixo da meta de 6,1, com mais de 50% de receita vindo fora dos Estados Unidos, tá? E abaixo da média de 5,5. Então, a gente tem NVIDIA, Meta, Alphabet, que impactaram positivamente o desempenho de empresas com presença global, né? E são empresas aí de tecnologia. Atualmente, 54% das empresas do Standard & Poor's estão sendo negociados acima da média móvel simples de 50 dias. Então, a gente vê como a gente tem mais de metade dessas empresas negociando acima da média, tá? Então, mostra ali uma tendência de alta para elas, 54,57, tá? E agora, falando um pouquinho da questão de commodities. Então, na semana passada, o ouro experimentou um aumento bem importante, recuperou quase 6%. Hoje, na sessão, já está praticamente devolvendo boa parte dos movimentos, mas só na sexta-feira ele teve uma alta de 1,5%. Esse aumento do ouro ocorre à incerteza política e também à decisão da Rússia de modificar a doutrina nuclear. Então, além disso, o ouro está se beneficiando da possibilidade de um ressurgimento da inflação. Então, lembra que eu comentei com vocês que já tem uma expectativa de
ter um aumento da inflação para esse final de ano, começo de 2025. Então, isso faz com que o mercado já comece a assimilar que, se de fato a gente tiver um aumento de inflação, muito provavelmente a gente possa ter uma manutenção nas taxas de juros, e isso também traria um refúgio aí para o ouro, tá? Então, também estamos vendo um fortalecimento do dólar em contrapartida e uma diminuição nas expectativas dos cortes das taxas de juros na semana, tá? Então, vou trazer o ouro aqui para vocês. Então, ó, ele teve uma boa recuperação, chegou próximo ali do 61,8 de FIBO, veio para um cenário de alta, ultrapassou um pouco os 23,6, tá? Chegou ali em quase 6,5%. E aí, na sessão de hoje, ele vem bem negativo, tá? Então, já caiu quase que 3,28. Então, testando ali os 38,2, 2,620, 2,625. Então, vamos ver se ele testa essa região e volta a se recuperar novamente, tá? Ou se de repente rompe por aqui, aí a gente teria 2,600 para depois 2,574. A princípio, ó, ele vem para essa tendência mais de queda na água 4, H1 ele já está numa sobrevenda, M30 também, M15 está bem sobrevendido, tá? Então aqui a gente já pode de repente começar a pensar que ele poderia começar a subir um pouco mais ou a recuperar, né? Recuperar esses preços. Por parte do petróleo, a gente tem analistas do Goldman Sachs, que publicou um relatório na quarta-feira da semana passada, que projeta que o preço do Brent deve alcançar cerca de $80 por barril em 2024. De momento, ele está em 73, então a gente tem aí uma variação importante, tá? Mesmo assim, os preços recuaram para inferiores a $70, apesar das expectativas de um déficit no próximo ano e também de incertezas geopolíticas. Então, mesmo assim, a gente vê riscos de variações relevantes, tá, em relação ao preço do petróleo. Então, o banco prevê, principalmente, né, se a gente pensar nos PMIs que vieram mais fracos, tudo isso também pode impactar a questão do petróleo. A gente vê possíveis sanções também em relação ao Irã, pode reduzir produção, então tudo isso pode impactar o preço. No curto prazo, o preço do Brent pode subir para 80, 85, principalmente no primeiro semestre. Então, para 2024 seria 80, para o primeiro semestre de 2025 poderia subir para 85, se a oferta de petróleo do Irã seja reduzida em 1 milhão de barris por dia por conta das sanções, tá? Então, aqui, ó, olhando para o petróleo agora, ó, de momento 72, tá? $80 aqui. Então, a gente está falando aí de uma possível valorização de quase 9,5%. Hoje, na sessão, ele vem corrigindo bem. Aqui a gente mais acompanhar se ele vai respeitar os 23,6, né? Aqui eu tracei de cima para baixo, para a gente ver até onde ele poderia testar, né? Então, aqui fez próximo dos 38,2, vem para um cenário negativo, 23,6, que seria 72,83. Se ultrapassar, de repente, poderia voltar a testar esse fundo próximo dos $70, tá? Caso contrário, a gente poderia pensar de recuperar e também as regiões de 50% de FIBO, resistência por aqui, 75 e 69, tá? Então vamos ver o que pode acontecer, principalmente aí envolvendo tudo que é informação, o que pode geralmente também impactar petróleo, todos os dados em relação à China. Então, como essa semana também a gente vai ter dados de PMI, também mede a aceleração ou desaceleração da economia. Isso também pode impactar. WTI, petróleo por parte dos Estados Unidos, muito parecido o gráfico, né? Então a gente vê uma correção aqui forte, próximo dos 23,6, já está negociando 69,50. Aqui a gente teria como referência a região dos 75, se caso ele voltar para o cenário mais de alta, mas aqui tem uma resistência anterior em 72,45, tá? Então, atenção, deixa eu ver se ele já está numa sobrevenda, para a gente de repente pensar. Ó, não tá tanto. Ó, ele tava num cenário de alta, por isso que ele tava numa sobrecompra, veio corrigindo. Ainda tem espaço. Aqui já tá próximo de uma sobrevenda, M15 já começa a dar uma recuperada, tá? Então, atenção que isso de uma certa forma pode refletir
Aqui a gente já vê mínimos crescentes, ó, vamos ver se ele continua a subir próximo das médias ali de 200 períodos, tá bom? Pessoal, basicamente é isso, então uma semana muito intensa, principalmente até quarta-feira. Muita atenção, principalmente nos dados de inflação, nos discursos de alguns membros também que nós tivemos recentemente. Fechamento do mês de novembro, muitos investidores, principalmente institucionais, fazem rebalanceamento de carteira. Então, muita atenção ainda que essa semana pode ter um excesso aí de volatilidade, tá? Se você está chegando agora no nosso canal, não conhece a XTB, na descrição desse vídeo tem um link para você pode criar uma conta demonstrativa, acessar toda a plataforma, identificar os ativos, como que funciona, tanto a parte de análise técnica, fundamental, conhecer um pouco mais desse mundo dos investimentos. E se tiver alguma dúvida também, pode entrar em contato com algum dos nossos executivos, tá bom? Muito obrigada pela companhia, espero que vocês tenham gostado. Uma ótima semana e ótimas negociações. A gente se vê em breve. Até mais, tchau, tchau.